A paz do Senhor, amados. É sempre uma alegria poder estar junto com os irmãos da Jerusalém e com os irmãos espalhados por todo lugar onde chegar esse vídeo. É sempre uma alegria. Aliás, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. E é o que nós vamos fazer nesse momento, nesse culto, de celebração, nesta quarta-feira. E eu quero iniciar lendo a palavra do Senhor. E é um texto relativamente longo, então eu quero já começar lendo e depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Vou começar no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, contra o rei Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado ou com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Esta oração que Josafá fez. Ele disse: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Manias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã
Desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Um texto longo, mas muito propício para nós nos dias de hoje. Fecha os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. E que possamos, Senhor, aprender com ela. A não ter medo. A prosseguir. Vivendo firmados no Senhor e na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amados? É um texto longo, mas que edifica nossas vidas. Eu creio que ele vai continuar falando aos nossos corações. Porque existem momentos, Senhor, amados, existem momentos em nossas vidas em que nós não sabemos muito o que fazer. Circunstâncias que estamos vivendo, né, difíceis, e muitas vezes somos confrontados por elas, né, por essas circunstâncias, por problemas tão difíceis.
seja na nossa própria casa, seja no nosso trabalho, na nossa família, seja no nosso coração, seja na nossa alma, que nós muitas vezes não sabemos como resolver ou o que fazer. Nós ficamos muitas vezes, né, sem forças para enfrentar. E assim como Josafá, o rei Josafá, nós tememos, nós ficamos com medo, né? Como a gente vê logo no começo desse capítulo que nós lemos, né? O que fazer então em situações que nos amedrontam, em situações em que nos sentimos fracos, em situações que realmente não sabemos o que fazer? Primeiro, nós precisamos buscar a Deus em oração. Foi isso que o rei Josafá fez. Buscar a Deus em oração, porque o nosso socorro, a nossa ajuda vem do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Quando chega ou quando chegar uma luta maior que nossa força, que as nossas forças, nossa atitude, amados, deve ser a de orar, a de buscar o Senhor em oração. Porque é na dificuldade que nós nos lembramos de estar orando com mais fervor, com mais firmeza, porque quando está tudo bem, nós oramos muito superficialmente, não é verdade? Mas quando nós estamos nos sentindo ameaçados com problemas sérios, quando estamos enfrentando lutas e batalhas tremendas, aí sim nós nos ajoelhamos, nós oramos. E foi o que Josafá fez. Mas não, é nestas ocasiões, é nessas circunstâncias difíceis de nossas vidas que nós buscamos o Senhor. E será que nós estamos enfrentando situações difíceis? Será que nós estamos sendo ameaçados hoje? Como família ou como o nosso próprio país? Será que nós estamos sendo ameaçados? Será que o nosso país está vivendo sob uma ameaça? Será que as famílias estão sofrendo ameaças por conta de tantas coisas que têm acontecido, por conta das mídias, por conta das angústias existenciais, né? Depressão, pânico, enfermidades da alma que têm afrontado vidas e têm levado muitos jovens e não jovens ao suicídio até? Será que nós estamos ameaçados pela violência urbana, violência em nossas cidades, pelas drogas? Será? Será que estamos? Estamos, amados, estamos. Então, o que nós precisamos fazer diante desses inimigos? Né? Não são amonitas, não são esses que Josafá falou, né? Meunitas, moabitas, amonitas, mas são itas, são itas vários, né? Nós estamos sim sendo ameaçados, né? E estamos diante desses inimigos. Nós precisamos sim buscar a Deus em oração de todo o nosso coração, como igreja, como povo de Deus. Porque Josafá, nesse momento de dificuldade, de medo, ele convocou todo o povo para orar. Às vezes nós precisamos sim fazer nossas orações pessoais em nosso quarto secreto e ir buscar a Deus, né, por nossos problemas íntimos, por nossos problemas nossos, né, individuais. Mas esse tempo é um tempo do povo de Deus, a igreja se unir em oração e buscar a Deus, buscar a direção do Senhor e fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo numa sociedade que está atormentada. Nós vemos isso todos os dias. Eu nem gosto muito de estar vendo jornais, né, vendo notícias. Minhas irmãs, pastora Maju, pastora Lourdes, até reclamam comigo. Como você não está sabendo de tal coisa? Eu falo, não quero estar ouvindo essas coisas, mas eu estou sabendo que nós estamos vivendo sob ameaça, uma sociedade que está atormentada, está sem paz. E é preciso buscar a Deus em oração. E podemos aprender aqui com o rei Josafá. A igreja do Senhor em todo lugar deve se reunir, precisa orar, precisa jejuar e precisa clamar por socorro do alto.
Ou será que tá tudo bem? Não, amados, não tá tudo bem. Nós estamos vivendo alarmados com tanta coisa que está acontecendo, com tanta injustiça. E existem basicamente dois tipos vamos dizer, de medo, né? Existe um que nos leva para longe de Deus, que faz brotar incredulidade em nossos corações, achando não tem jeito, não vai dar, né? E o outro, né, que nos leva para os braços do Senhor, que foi o que aconteceu com o rei Josafá e todo aquele povo naquela ocasião. Nos levaram eles e devem nos levar para os braços do Senhor, quando nós reconhecemos que somos frágeis e então devemos buscar a Deus em oração, porque nós somos frágeis, mas Ele é forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, como orar? Josafá teve medo e apregou um jejum em todo Judá. Porque quando nós jejuamos, amados, há quebrantamento. Há quebrantamento porque nós buscamos a Deus de uma forma urgente, mais urgente do que alimentar o nosso corpo. Josafá convocou o povo todo para orar. E orar coletivamente é difícil. Quantas reuniões de oração, quantas vigílias nós fazemos e tão poucos participam. Mas esse é um momento em que nós devemos reconhecer que precisamos orar em união, orar como igreja, orar como povo de Deus. As desculpas para nós não estarmos reunidos são muitas, né? Não dá tempo, são muitas desculpas que nós damos. Mas nós precisamos nos conscientizar nesse tempo que nós estamos sendo, sim, ameaçados. E então nós precisamos orar juntos, coletivamente, como igreja. Nossa casa pode ser igreja, nossa mesa pode ser uma igreja. Nós precisamos orar à mesa, precisamos orar pela manhã, orar pela tarde, orar à noite, orar sem cessar. Nos agarrar às promessas de Deus, como Josafá fez, falando com Deus. O Senhor não é aquele que prometeu, o Senhor não é aquele que falou com os nossos antepassados, o Senhor não é aquele. Sim, Deus é o mesmo ontem, hoje vai ser o mesmo para sempre, amados. Nós precisamos confiar nele. Nós devemos sim lembrar a Deus o que ele já nos prometeu. Mas dá uma olhada aí, eu não vou ler de novo porque o nosso tempo é curto. Veja aí nos versos 7, do 7 ao 9, o que a palavra fala, o que Josafá fala das promessas de Deus. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir em nossas vidas, amados. Então nós precisamos orar, nós precisamos crer na palavra de Deus, ter fé, acreditar que Ele é o único Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E Ele fala conosco através da sua palavra. O povo se reúne para ouvir Deus falar ali, né, naquele momento. E Deus falou através do profeta. E Deus, quando nós nos reunimos, Ele fala conosco, Ele usa os seus servos, Ele usa os seus profetas para nos falar. Ele fala através da sua palavra e a nossa fé aumenta, porque a nossa fé aumenta ao ouvir a palavra de Deus. É assim que está escrito. Nós nos reunimos porque nós cremos que Deus nos fala. Então nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos em oração, amados. Não deixe de estar na igreja, não deixe de estar junto com o povo de Deus, buscando. O povo buscou a Deus nesse texto que nós lemos e Ele respondeu. Ele respondeu.
Quando o problema é maior que a nossa força, se nós orarmos, se nós jejuarmos e se nós crermos e confiarmos em Deus e em sua palavra, e nas suas promessas, né, para nós, Ele nos diz para não ficarmos com medo, porque a batalha é dele e Ele nos garante a vitória. Ele diz que estará conosco todos os dias de nossas vidas. Vejam aqui o que ele disse no verso 17. Ele disse: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então o nosso Deus está conosco. Isso é aqui no Velho Testamento, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus nos garantiu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas através do Espírito Santo que Ele enviou e que está conosco hoje e que luta por nós e que intercede por nós e que guerreia por nós, e é Ele que nos garante a vitória. Ele diz que estará conosco e nós precisamos crer em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é, amados? Ele tem o controle absoluto e o domínio de tudo. É dele que vem a nossa vitória. É dele. Então, o que nós podemos fazer para concluir nossa meditação nesse texto, nesta noite? O que nós podemos fazer? Além de orar, além de jejuar, como nós dissemos, né? Além de buscar a Deus em oração, além de estarmos jejuando, além de nós crermos e confiarmos na palavra de Deus, o que mais nós podemos fazer? Adorar a Deus. O verso 18 está escrito assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Nós precisamos adorar o nosso Deus. Adorar o Senhor é obedecer a sua palavra, é viver uma vida santa, é estar na presença dele todos os dias. Se nós orarmos, se nós crermos nele, né? Se o adorarmos, a vitória é certa, é nossa. E é isso que nós devemos fazer. A nossa adoração é uma arma poderosa, amados. Arma de guerra. O exército não foi colocado à frente naquela batalha, mas foi colocado o coral, os levitas, aqueles que estavam à frente iam cantando. E enquanto eles adoravam, Deus agia em favor deles. E essa mesma orientação, eu creio que o Senhor está nos dando nesse tempo. Se o adorarmos, se rendermos graças ao Senhor, mesmo antes dele agir, a vitória é garantida para todos nós. O louvor e a adoração nos coloca acima das circunstâncias adversas, amados. Ao invés de murmurar, louve. Ao invés de reclamar, louve. Ao invés de se revoltar, adore. A nossa adoração muda as circunstâncias. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento e convocar vocês para essa batalha, onde nós não precisamos lutar com armas terrenas, armas naturais, mas somente com as armas espirituais, com a nossa a oração, com o nosso jejum, com a nossa fé no Senhor e com a nossa adoração. Amém? Feche seus olhos, vamos encerrar. Pai, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, e nós temos muitas vezes sentido medo, Senhor, de tudo que está acontecendo.
E nós muitas vezes não temos forças, Pai, para lutar, mas os nossos olhos estão colocados em Ti. A Tua palavra, Senhor, nos diz que a batalha não é nossa, mas que é Tua, Pai. Tira então todo medo, tudo que não vem do Senhor. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia, Senhor. E faz-nos, Senhor, crer, confiar na Tua graça e no Teu amor por nós. Que nós possamos contemplar, através da nossa adoração, do nosso louvor, os milagres que o Senhor já preparou para todos nós. Seja em que área for, Pai. Sara o Teu povo, sara a Tua igreja, Senhor. Confunde o inimigo, Pai. E nos dá vitória enquanto nós Te adoramos pelo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É o Deus Todo-Poderoso e também o Pai amoroso. Nós confiamos em Ti e Te adoramos, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e nos fortalece nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amados? Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, hoje e todos os dias de nossas vidas, até a consumação de tudo, até o retorno do nosso Salvador e Senhor. Em nome dele. Amém e amém. Deus os abençoe.